Isso, vamos lá. Efésios no capítulo 6 e o versículo é o 12, a Bíblia diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, eu te agradeço por sua palavra. Eu sei que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual foi designado. Obrigado hoje à noite por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar, experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra hoje à noite, Pai, a nossa vida, Senhor, nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Mais alto, diga aleluia. Deus é bom, aleluia. Olha, o apóstolo Paulo, na epístola que ele enviou a uma igreja que estava situada numa região chamada Éfeso, um lugar de muitos acontecimentos. É muito lindo estudar a epístola que foi enviada aos Efésios, não é? E o apóstolo Paulo trata essa igreja com muito carinho, é uma das epístolas que eu mais amo. Eu sei que a gente deve amar toda a palavra, mas eu tenho as minhas afinidades aqui, você deve ter as suas também. E eu amo muito ouvir ou ler e receber daquilo que ele compartilhou, instruído pelo Espírito Santo, para a igreja que estava situada nessa região chamada Éfeso. Inclusive no capítulo 1, ele fala um dos textos que eu mais carrego no meu coração, sobre ele ora pela igreja. Ele diz que a igreja precisa ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, né? Aquilo que eu acabei de orar na minha confissão de fé aqui. E precisa também ter revelação do poder que carrega. Então a igreja precisa saber quem é, o que tem e o que pode fazer. Nós falamos isso quando chacoalhamos a nossa Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Nós fazemos isso, não é como papagaios falando alguma coisa para animar um auditório. Isso é uma confissão bíblica, isso é uma verdade de uma consciência de alguém que é filho de Deus nessa terra. Nós precisamos puxar essas confissões para a nossa boca, porque a boca vai criar em nós realidades sobrenaturais. A palavra que sai da nossa boca está criando um pavimento para a gente andar no dia de amanhã. Inclusive nós estamos nesse mês de junho, por inspiração divina, nós estamos em um tempo de alinhamento. Diga comigo, alinhamento. Quando eu estava orando esses dias por esse alinhamento, a visão que o Senhor me permitia ver, Ele abriu o meu entendimento, me deu uma visão, e eu via como um eclipse. Sabe quando o Sol encontra a Lua? Então dois astros se encontrando, e eu sei que você foi chamado para brilhar nessa terra. A Bíblia diz em Isaías: levanta e resplandece, pois já vem a sua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Diga assim: eu nasci para brilhar. A Sandra nos conduziu nisso hoje, dizendo: vai brilhar, a sua luz vai brilhar. De fato, você nasceu para ser um sucesso nessa terra. Você é um representante do Evangelho nessa terra. Você é um embaixador do reino de Deus nessa terra. E isso é sobrenatural para nós. Nós nascemos para isso aqui nessa dispensação. E a Bíblia diz, irmãos, que nós nascemos para isso. Mas eu estava dizendo para você que o Senhor me permitiu ver esse alinhamento, sabe? Essa visão do sol e da lua se encontrando, até que o eclipse seja pleno. E na verdade o nosso encontro, o nosso alinhamento com a palavra é essa visão do eclipse. São dois astros se encontrando até que tudo esteja pleno, um cobrindo o outro. E isso é bíblico. Você pode pensar: quem sou eu para ficar ali junto com Deus? A Bíblia diz que Jesus, ele dizia: eu e o Pai somos um, assim como vocês devem ser também comigo. Então a gente deve olhar uns para os outros. A gente não sabe onde é que começa Shirley e onde é que começa o Senhor Jesus Cristo, porque estão misturados, as duas coisas são só. Você olha para mim, você não deve saber onde é que começa Gustavo, onde é que é Jesus, porque nós somos um só. Nós estamos alinhados, nós estamos juntos. Essa é a proposta do Evangelho: nos trazer uma nova plataforma, estrutura de vida, nos fazer assumir uma nova instrução para a nossa vida, um novo estilo de vida. É um eclipse, é um ajuntamento, é um alinhamento total da palavra em você. E isso causa coisas sobrenaturais. Por exemplo, você pode olhar para o céu ao meio-dia num eclipse, ao invés de você ver o sol, então você vê tudo escuro. Isso para a gente é anormal. E depois que um alinhamento acontece, sabe o que acontece? Você vai sair fora do normal.
Quando Deus propõe um alinhamento, é para que você saia fora do que é previsível. O que é previsível durante o dia? O que é previsível no dia a dia? Você esperar meio-dia o sol brilhar em sua plenitude, mas de repente, por causa de um alinhamento entre dois astros, o que acontece? Ao invés de um sol estar brilhando, está tudo escuro na terra. O que é isso? Isso é anormal. E quando você se alinha à palavra, as pessoas esperam o que você pode dar no cotidiano, mas por causa da disposição em estar alinhado com as realidades espirituais, coisas anormais começam a acontecer através de você, por causa da sua comunhão com Deus. As pessoas esperassem que você fechasse o seu comércio, esperavam que você fechasse a sua empresa, mas você vai abrir filiais. As pessoas esperavam que as igrejas fechassem, mas elas vão encher mais e mais e mais. As pessoas, o diabo, Satanás esperava que você ficasse pobre, passando fome, mas esse é o tempo de abundância maior e de riquezas sobrenaturais sendo liberadas sobre a sua vida. As pessoas, Satanás, o sistema esperava que você fosse se render a um leito de UTI, mas mal algum chegou à sua tenda, 1000 caíram ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não tem sido atingido. Aleluia. É isso que estamos vivendo. E quando Deus propõe um alinhamento, o Senhor me disse no ano passado, sobre esse ano, que nós viveríamos 2 grandes estações e 8 menores estações. As 2 grandes falavam sobre o primeiro semestre e a outra sobre o segundo semestre. E o primeiro semestre, a palavra que o Senhor nos deu é transformação extrema. E isso tem acontecido, e o Senhor me revelou essa palavra no passado, quando em fevereiro eu lia o livro de Isaías. E Isaías, no capítulo 6, ele olhou para o céu, ele viu a glória, o Senhor, ele disse: ai de mim. Ele começou a ser transformado. E se você for na nossa página do YouTube, você vai ver isso sendo liberado num culto chamado Domingo da Visão, para esse ano. E foi a agenda de Deus. Deus não foi pego de surpresa. O que Deus tinha proposto para nós nesse tempo: transformação extrema. Para quê? Para que depois do alinhamento, no segundo semestre, nós mergulhássemos em uma revelação profunda. E hoje, meditando, o Senhor me disse: eu tenho algo para fazer nos próximos 52 dias. Eu quero te dizer, debaixo da unção profética, com muito temor e muita reverência a Deus, eu quero que você anote, para julgar essa profecia. 52 dias se encerra em dia 12 de agosto. Em 52 dias, Deus tem algo novo para fazer. Mas isso vai depender da sua predisposição a um alinhamento. E Ele me disse: inspire as pessoas e não as convoque. Inspire as pessoas a jejuarem nesses próximos 9 dias. Porque daqui 9 dias nós começamos um novo semestre. Ou seja, ainda existem 9 dias para vivermos transformação extrema. Mas no 10º dia, vamos começar a pisar em algo que Deus chamou para nós de revelação profunda. Mas não pegue essa palavra e vá para uma vida natural achando que vai funcionar. Existe algo entre a profecia e a manifestação dela. A sua responsabilidade pessoal em praticar de acordo com as instruções que você recebeu. E o Espírito Santo diz: inspire-os e não os convoque, porque deve ser voluntário a jejuarem nos próximos 9 dias. E debaixo de um alinhamento, palavras saltarão da sua boca. E essas palavras desses próximos 9 dias serão nomes que você dará ao seu segundo semestre. Nomes nascerão nesses 9 dias para o seu segundo semestre. Eu não sei quais são os nomes que vão nascer, e não é sobre pensamento que você vai dar, mas é sobre instrução, inspiração divina. E de repente vão saltar, e aquele nome é um nome anunciado para algo que vai acontecer na sua próxima estação, no próximo semestre desse ano. E eu sei que vai ser muito bom. Palavras são o asfalto, é a pavimentação.
Isso deve vir antes dos carros e da população. Antes de você pisar, ou antes de você pegar o seu sonho, esse lugar deve ter sido pavimentado para você chegar lá. E essas palavras desses 9 dias próximos, vão pavimentar a medida que Deus tem para o segundo semestre. Amém? Agora não se esqueça, até 12 de agosto, 52 dias. Então eu sei que o Espírito Santo vai inspirar pessoas de modo específico aqui hoje à noite. É só isso que eu posso dizer. Agora veja, eu li um texto do apóstolo Paulo falando sobre batalha espiritual, guerra espiritual. Ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Diga comigo, principados e potestades. E talvez isso gere um pouco de confusão no corpo de Cristo, porque você não precisa abrir, mas eu quero que o pessoal da mídia coloque no telão Colossenses 2,15. Porque nós conhecemos o que Jesus Cristo fez na cruz. Ele foi para lá com um propósito, Ele pagou o preço por nós. Nós éramos escravos do diabo, sem escolha nenhuma de reverter esse quadro. Não tem nenhuma ação que o homem poderia fazer para ser livre das garras de Satanás. Inclusive os homens que não aceitaram Jesus ainda estão lá na mão do diabo, ainda que eles não saibam disso. Deus já os amou, e Deus já derramou o sangue de Jesus Cristo por toda a humanidade, e é desejo de Deus que todo homem seja salvo. Mas deixa eu dizer algo, nem todos serão, porque nem todos se dispõem a reconhecer Jesus como o único Deus, e por isso a igreja tem que saber o que está falando por aí, para você causar impacto correto na vida das pessoas. Por isso o nosso testemunho nesses dias, ou em qualquer tempo da nossa vida, é tão importante, porque pessoas podem morrer para o inferno. Graças a Deus, nós temos a eternidade à nossa espera, mas quem sabe o seu vizinho não, quem sabe alguém da sua família não. Então o seu testemunho vai valer mais do que as suas palavras. Guarde a sua vida para alcançar a próxima pessoa, para trazer a igreja. Agora Colossenses 2,15, deixa esse texto aí. A Bíblia diz, e tendo despojado. O que é isso? Despojou. Você pode imaginar isso como um despejo. Tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, deles triunfou na mesma cruz. A Bíblia e a mesma pessoa que está nos ensinando sobre uma guerra, também está dizendo sobre o triunfo de Jesus Cristo. E é verdade que essa vitória é permanente. Nós não estamos ora em vitória, ora em derrota. Nós estamos posicionados em vitória em Cristo o tempo todo. E isso é uma verdade absoluta. No entanto, irmãos, há uma confusão sobre esse assunto, porque o fato de nós entendermos sobre a autoridade e sobre a obra redentora de Jesus Cristo na cruz, nos permitindo nos assentar em Cristo e colocar o diabo debaixo dos nossos pés, não significa que o diabo não vai continuar a trabalhar contra nós. Ao contrário, talvez antes de você receber Jesus Cristo, você nem reconhecia o que era a operação do diabo contra você, porque como o Coríntios diz, os olhos do entendimento dos incrédulos foram obscurecidos. O incrédulo não entende o plano espiritual, então ele não consegue ver que é Deus agindo ou que é o diabo agindo. Tudo é muito comum, muito normal. As coisas, você pode ver que uma criança talvez de 4, 5 anos está dançando músicas impróprias e fazendo coisas reprováveis, e a família aplaudindo, não é? Porque o entendimento do mundo, eles estão cegos no entendimento. O diabo fez isso. Agora depois que você nasce de novo, você ganha o seu entendimento obscurecido, agora passa a ter luz lá dentro. Jesus Cristo é a luz, a palavra é a luz, e luz chega. Então você começa a ver os pontos em que o diabo quer parar você. Agora, a confusão que se faz aqui é que muitas vezes, fascinados em uma doutrina de demônios, ou uma doutrina ou um vento de engano, somos levados como um menino de um lado para o outro, empurrados para acreditar que vamos usar elementos naturais para lutar contra forças espirituais. E esse é um ponto importante para nós hoje à noite. Eu vejo pessoas colocando toda a força que podem, investindo todo o dinheiro que têm, em rituais,
E você sabe que você pode encontrar irmãos em Cristo altamente comprometidos com rituais, ainda que eles não saibam, e por ignorância fazem. Mas são rituais. Quando você traz elementos naturais para anular forças espirituais, isso são rituais. E o apóstolo Paulo disse: não caiam nesse engano de trazer elementos naturais. Eu sei, amados, eu bem sei que é bem mais fácil a gente colocar um pouquinho de sal atrás da porta do que pagar o preço em consagração e oração para reconhecer quais são as áreas que nós temos que fechar brechas e avançar. É muito mais fácil. E a nossa geração, e não só a nossa, mas desde que o mundo, as pessoas estão buscando o que é rápido, o que é fácil. Então, se um sal atrás da porta funciona, vamos fazer isso. E talvez depois de fazermos isso e de passarmos debaixo de algumas portas simbolicamente colocadas, e de pegarmos um copo de vinho e derramarmos sobre a terra, nós vamos ver que os efeitos, ou que aqueles sintomas que tínhamos antes, eles voltam a nos atormentar. Por que voltam? Porque elementos naturais não anulam forças espirituais, ao contrário, nos enganam para achar que a gente resolveu a questão, mas não está resolvido. A propósito, até que você viva, até que Jesus venha te buscar, ou que você que encerre a sua jornada na terra, Satanás vai querer te matar. E como você faz com isso? Pastor, agora eu estou ficando com medo. Não, é para você rir. Porque é como se uma criança viesse atacar um gigante. O gigante dessa história aqui é você. Não é o diabo. É você que está equipado com a unção por dentro. É você que carrega Deus dentro. E o maligno não pode lhe tocar. Agora, a Bíblia é específica em nos mostrar que apesar do triunfo, nós temos que ter uma leitura acerca de guerras espirituais. Diga comigo, guerras espirituais. E eu estou dizendo tudo isso aqui para que você entenda de uma vez por todas que por causa do triunfo, você não vai ter que se preocupar em lutar de igual para igual. Você não vai usar a força do seu braço. Não! Lidar com Satanás é muito mais fácil do que você pensa. E talvez pessoas estão falindo ou sendo fracassadas em suas batalhas porque elas não sabem como lidar com o opositor. E veja, a Bíblia dá nome a ele: principados. Diga comigo, principados. Diga potestades. A Bíblia continua dizendo, diga dominadores deste mundo. Diga forças espirituais do mal. Existe uma hierarquia que é muito bem respeitada e desenhada. Até porque Satanás caiu do céu. E quem inventou, quem liderou tudo acerca de hierarquias foi o nosso próprio Deus. E o que Satanás faz? Imita. Ele não cria nada, ele imita. Então ele também tem a sua liderança. Ele também tem os seus ungidos, que estão sobre a terra, provocando mal o tempo todo. Um vírus como esse, você acha que veio da onde? Veio do mal. Potestades do ar. Em uma geração em que o Crepúsculo foi um dos filmes que mais emplacou em bilheteria. Em uma geração que idolatra o vampirismo. Como alguém disse por aí, um morcego mal passado causou todo esse problema. Existe uma agenda de Satanás por trás de tudo. E tem crentes muito distraídos, e por isso são abalados e fracassam, e perdem o ar e não conseguem respirar, porque em um tempo como esse não é para estarmos abatidos de jeito nenhum. Nós sabemos quem somos, nós sabemos a estrutura que temos dentro, nós sabemos que céus e terra passarão, mas a palavra não passará. Se vivêssemos debaixo do comunismo, ou de países em que a igreja é 100% perseguida, estaríamos como? Derrotados? Abandonaríamos Jesus Cristo? Precisamos aprender a nos posicionar em uma guerra,
com os depósitos que temos feito em cultos como esse. E sabe, irmãos, desde o Egito, existem deuses na terra, e eles estão aqui na terra. E eu acho bem bonito quando pessoas pegam microfones para fazer oração, e cheios de ousadia dizem: diabo, volte para o inferno. Essa oração é ignorante. Eu te amarro e te jogo no abismo. Não funciona. Porque o diabo tem legalidade para habitar na terra. Até que tudo que João viu em Apocalipse se manifeste. Então não adianta você, eu, a igreja, a gente se reunir para criar rituais, para acabar com forças espirituais, apoiando a nossa fé em elementos naturais. Não adianta. Precisamos crescer em fé, e apesar das circunstâncias, manter o diabo debaixo dos nossos pés, porque é lá que ele deve estar, pelo triunfo de Jesus Cristo na cruz. No Egito, por exemplo, no tempo de Jericó, havia um deus chamado Nesferotes, é mais ou menos assim o nome dele. Era um deus, era um símbolo de um vampiro, e ele causava medo e espanto. Uau! Satanás tem só uma agenda. Eu mudo de agenda todo ano. A propósito, se você abrir minha mochila, que eu ando todo dia com ela, eu tenho 3 cadernos de oração e uma agenda ali dentro, porque não dá conta em um ano de uma agenda só, porque a agenda de Deus é extensa, nova todo dia, com várias instruções. Agora, veja uma coisa: Satanás só tem a mesma agenda e o mesmo método, porque ele não tem toda a revelação, ele caiu do céu. Você entende? Então ele tem alguns métodos que são os mesmos desde o Egito, e muitas vezes na mesma coisa o povo cai, e não consegue ver que é Satanás agindo para derrubar. Mas hoje à noite nós não vamos só dar uma boa palestra sobre guerra espiritual. Nós vamos trazer para você, eu vou compartilhar com você, nós vamos crescer em consciência de triunfo aqui nessa igreja. E nós vamos estar prontos para enfraquecer os dados do maligno, e não nos enfraquecer por causa do tamanho da guerra. O diabo tem uma agenda para tudo. Você sabe que, por exemplo, se nesses dias a gente vai se posicionar contra a Covid-19, o YouTube, Instagram, Facebook tiram o seu posicionamento de lá. Mas na semana passada, quando eu fui conferir se estava tudo certo com a nossa transmissão, eu abri o meu YouTube, o meu celular aqui na igreja, e a primeira coisa que veio ali naquela timeline era a parada gay acontecendo. Por que que isso acontece e não é recriminado? Porque é normal. Você sabe que na época das concentrações, até antes de Hitler chegar na terra, quem está aqui diga amém. Quem está aqui diga aleluia. Preste atenção, irmãos. Isso aqui é um ambiente de muita instrução. Nós precisamos disso. E antes dos campos de concentração de Hitler, havia lá um doutor já fazendo coisas horríveis com judeus exilados. E sabe o que acontecia naquele tempo? Ele pegava judeus, homens e mulheres, mulheres inclusive judias grávidas, e levava para câmaras que eles faziam testes de medicina para entender como as coisas aconteciam no corpo humano. E eles faziam cirurgias de troca de sexo a sangue frio. Naquele lugar de campo de concentração, ele pegava um homem e ele punha aquele homem sem anestesia e violando o direito dele, e ele fazia aquela cirurgia, e lógico, aquele homem morria naquela hora, mas eles queriam saber como é que o corpo ia funcionar se trocasse o sexo. E não só isso, eles faziam isso com mulheres grávidas, e eles esfolavam o corpo todinho de uma mulher grávida, e depois jogavam todo tipo de veneno, de coisa da terra, de bactérias no corpo, para ver como o corpo reagiria. Os homens foram usados para um laboratório, para saber como reagiria. Esse homem era inspirado por Lúcifer.
E a terra está manipulando os incrédulos em um grande laboratório para ver como eles vão reagir. E à medida que os homens, a humanidade aceita, então uma nova cultura é liberada sobre a terra. Naquele tempo em que haviam esses campos de concentração, toda a humanidade ou muitos países se uniram através dos órgãos como a ONU e foram atrás para acabarem com isso, até porque era uma aberração. Como pode acontecer isso? Mas hoje, ai de quem fala contra isso. É bem verdade que a diferença é que as pessoas voluntariamente vão e não obrigadas. Mas o processo e a agenda por trás é a mesma. É uma desconfiguração na criação de Deus. É como se você pegasse um pé de laranja e fizesse nascer nele sementes de morango, ou frutos de morango. É uma desconfiguração. E certamente o morango não vai ficar bem na região da laranja. Hora ou outra, você vai ver pessoas sofrendo com depressão profunda, sendo abalados na sua mente, apesar de liberadas. Eu saí do armário, saí um peso, mas depois de um tempo, estão incompletas por dentro, ou chateadas, ou alguma coisa está fora do lugar, então se levantam placas, isso é preconceito, isso aí, as pessoas começam a dar nome, porque elas não estão se sentindo bem, porque quando você se sente bem, podem jogar uma pedra em você, você não vai mover uma agenda para anular aquela pedra. E o que nós temos feito, o que nós temos visto, uma cultura se levantando para nos fazer engolir, coisas que apesar de respeitarmos e amarmos as pessoas, não vamos engolir. Porque não é sobre as pessoas, não é uma guerra contra carne e sangue, mas contra uma agenda de Satanás. Então o diabo nesses dias está usando todas as armas que tem, porque ele sabe que o tempo está acabando. Ele não vai afrouxar, ele vai usar tudo que ele pode, morcego, cobra, o que ele puder ele vai usar. Agora veja, eu estava dizendo para você que você não deve se preocupar tanto assim, porque para nós não é um problema expulsar demônios. A Bíblia diz, você também não precisa abrir, que eu tenho só 20 minutos para pregar, mas a Bíblia diz em Marcos, no capítulo 16, abre aqui para mim, Marcos capítulo 16, versículo 17. Alguém está sendo edificado hoje à noite? Marcos capítulo 16, versículo 17, diz que estes sinais acompanharão aos que crerem em meu nome. Por que você tem medo de algo que você pode expulsar? Ou seja, não, é muito mais fácil a gente expulsar em nome de Jesus do que comprar ou ir atrás de elementos naturais para tentar mudar essa situação ou as coisas. Sabe, irmãos, é bem bonito nós cercarmos a cidade. E veja, me tenha com carinho depois de eu falar essas coisas. Eu não quero difamar pessoas, nem tampouco doutrinas. E acredito em atos proféticos, sim, mas não em doutrinas que vêm por atos proféticos. Atos proféticos são alguns atos que podem funcionar para uma ocasião. Você vê Jesus, por exemplo, nos evangelhos pegando lama, ou cuspindo na terra, fazendo lama e colocando nos olhos dos cegos. Agora imagina se alguém entrar aqui hoje, eu fizer isso e cuspir, para querer fazer uma oração de cura, eu vou apanhar. Vão dizer que eu estou louco. Não existe a doutrina de cuspir. Não existe essa doutrina. Agora, com Jesus funcionou. E pode ser que pregando eu tenha uma inspiração agora para pendurar no teto e fazer disso um ato profético. Ok, vamos todos fazer isso hoje, mas amanhã não, porque era uma medida específica. E aí nós pensamos, somos a igreja do momento, estamos com tudo resolvido porque temos agora a doutrina do pendurar no teto. Só que daqui 2 ou 3 meses estamos entrando em um processo de decomposição. O cheiro de áreas que começam a morrer por violar a doutrina se sente longe, e a confusão no meio da igreja é vista de longe. Por quê? Porque o que nos limpa, e o que nos lava, e o que nos mantém saudáveis é a doutrina da palavra de Cristo.
Você entende? E aí a guerra, por causa dos falsos ventos, ela está dentro da igreja. E você sabe, hoje eu ouvi algo, e eu quero compartilhar com você. Nesses dias, um grande homem de Deus estava dizendo que parte da liderança cristã no Brasil está acuada, com medo. Então eu fiquei pensando, são como os espias, que eram líderes de tribos, mas ao invés de avançarem, recuaram e trouxeram morte para toda uma geração. Eu não sei com quem você fica, mas eu fico com Josué e Calebe. Mas ali tem Jericó, mas tem uva. Mas ali tem gigante, mas tem riqueza. Diga, guerra espiritual. Então para nós, demônios não devem ser problemas. É muito mais fácil resolver o problema com os demônios do que a gente acha que é. Como é que é isso que é fácil? Expulsarão demônios. Olha, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. E alguém pode dizer, pastor, pelo amor de Deus, o demônio da pobreza entrou no meu caminho e agora eu vou morrer. Você diz, não, você não vai morrer. Você tem que dizer, em nome de Jesus, eu te expulso, sai da minha frente agora. E ele tem que sair. Não é opcional para ele. Agora, quando você se torna vítima disso, quando você duvida, e eu vejo pessoas, por exemplo, cheias do Espírito Santo, que expulsam o mesmo demônio 10 vezes. Se você cresce no poder que você carrega, expulsaria uma vez só e nunca mais voltaria a lidar com aquela potestade. Você entende? Agora, por que pessoas expulsam o mesmo demônio 10 vezes? Porque elas não creem que de fato o nome de Jesus funciona. Então vamos atrás de portas, de sal, de elementos naturais para resolver esse demônio. Porque o nome de Jesus é pequeno demais para resolver isso. Isso é muito sério. E isso nos coloca em um lugar de fraqueza diante de Satanás. Mas não deve ser assim. Agora, como é que é o modo de operação do diabo? Não tem nada a ver com ele empurrar o seu corpo físico, ou com ele determinar qual é o seu próximo passo. Ele não pode pegar os seus pés e colocar dentro de um motel para adultério. Ele não pode pegar as suas mãos e fazer os seus dedos digitarem um site pornográfico. Ele não pode entrar na sua língua e fazer você falar, difamar pessoas. Não, ele não pode. O que ele faz? Paulo também ensina qual é o modo de operação do diabo. Quem quer saber? Vamos para Efésios, agora eu quero que você abra. Capítulo 6, versículo 16. Efésios, capítulo 6, versículo 16. Aleluia. Efésios, capítulo 6, versículo 16, quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz que embraçando sempre o escudo da fé. Fé é opcional para quando você quer pagar conta, para quando você quer um carro novo. Embraçando sempre. Embraçando quando? De novo, embraçando quando? Ou você anda em fé, ou você anda na mão do diabo. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É assim que Paulo nos explica qual é a operação de Satanás, ou o principal modo operante do diabo. O que significa dardos? Flechas. Como é que elas vêm? Cheias de fogo, para assustar. Esses dias eu estava vendo a história de Josué na travessia para Jericó. E quando os inimigos de Jericó chegam para espiar o povo, a tribo de Efraim, que Josué habitava, o povo ali de Deus, no deserto acampado, quando eles descobriram que Josué estava na tenda, eles pegam flechas com fogo e jogam na tenda, a fim de que Josué corresse do fogo, e ao correr com medo do fogo, fosse morto pela flecha do soldado inimigo. Mas Josué, cheio do Espírito Santo, naquela animação, cheio do Espírito Santo,
Ele diz: não saiam, porque essa flecha veio de um inimigo. E se sairmos do fogo, morremos lá fora. Sadraque, Mesaque e Abednego não fugiram do fogo. Porque para o crente, fogo é proteção. Agora, para o inimigo, é morte na certa. Agora, veja que o Paulo diz que quando o diabo quer trabalhar, ele vai pegar uma flecha e ele vai lançar aonde? Na sua mente. Sugestões. É aqui o campo de batalha. É onde as guerras espirituais acontecem. E é por isso que a agenda de Satanás é proporcionar entretenimento e mexer na cultura nesses dias. Porque o que vemos e ouvimos gruda e se torna uma mentalidade. Quem você acha que patrocina carnaval? Satanás. Quem você acha que abre portas e patrocina coisas que trazem degradação de valores morais para a nossa sociedade? É o diabo que está pagando essa conta. Ele tem tesouros nessa terra. Você acha que a corrupção faz parte da agenda de quem? São só homens ruins? Não, são homens manipulados pelo diabo para patrocinar sonhos pessoais, mas também para patrocinar a agenda de Satanás. E é por isso que temos que pensar até o que compramos. E de quem compramos. E o que levamos para casa. Porque se eu compro algo falso, pirata, eu estou patrocinando a agenda de Satanás. E isso é muito sério. É melhor que eu tenha uma roupa original de R$10 do que eu compre aquela com aquele jacaré com os olhos desse tamanho que todo mundo vê que não é. Quem nunca? Pirataria está na agenda do diabo. Vamos usar o melhor que o nosso dinheiro pode pagar, sem querer mostrar para alguém o que não temos. Para quem nem conhecemos, com dinheiro que não temos, mostrar. Sem ter quem está aqui, diga aleluia. E aí caímos numa fraqueza, numa agenda de Satanás, mas estamos na igreja. E uma guerra acontecendo. E a gente está lá: diabo, você é sujo, você está debaixo do meu pé. Mas aí eu vou lá e compro o pirata. Ou aceito uma corrupção. Ou sonego o imposto. Ou deixo a língua difamar uma pessoa. Agenda de Satanás. Irmãos, tudo que tem que ser abalado será no alinhamento. Mas quem resistir, escute, coisas anormais, improváveis, vão começar a acontecer e se manifestar. Isso é incrível. Uau. Agora, eu estava dizendo para você sobre os dados. Então, por que o diabo está agindo tanto na cultura? De onde você acha que vem essas músicas que do dia para o outro todo mundo sabe cantar? É o próprio Satanás que inspira. Por isso que você não deve seguir no Instagram. Eu acho mal barato que tem crente seguindo ímpio no Instagram. Imagina se Jesus fosse o seu pastor, ele ia falar: raça de víboras. Gente que promove pornografia, prostituição, escândalos nessa terra, indecência. O que você está fazendo seguindo esse povo? Não, eu oro, vou pregar para eles. Não precisa seguir. Eles que têm que seguir você. Você entende? Isso é muito sério. Esse culto é muito sério. Porque nós estamos colocando o diabo no lugar dele hoje à noite. Quem crê? Irmãos, para você ficar mais leve, diga glória a Deus e aleluia. Quem você acha que faz uma menina que saiu de uma comunidade pobre, paupérrima, virar uma estrela nacional e mundial com músicas indecentes, propagando uma cultura de indecência, de carnalidade, de prostituição, de sexo fora do casamento? Isso não deve passar na sua timeline de jeito nenhum. E você deve orar para que essas pessoas sejam salvas.
Claro que você deve, eu devo orar para que essas pessoas sejam salvas, mas também deve orar para que essa voz se cale. Porque você guarda o seu filho na sua casa, mas ele vai para a escola e tem uma família que não tem a nossa cultura, e na escola colocam um fone de ouvido na orelha do seu filho ou da sua filha, e nós estamos passivos. É assim mesmo? Não é assim mesmo. Eu é que vou resolver essas coisas aqui, como embaixador de Deus nessa terra, e nós vamos dar decretos aos céus, ao inferno também, e ele vai ter que subjugar a nós. Isso é sério. Não podemos ser complacentes, omissos. Omissão é pecado, é negar a fé, é fingir que não temos que resolver nada. Isso é incredulidade. Agora Paulo diz que ele lança sugestões. Aí você vem para a igreja e você está num culto como esse de alinhamento, e alguém pensa assim: devia ter ficado em casa, estou sofrendo tanto e vim aqui para ouvir tudo isso hoje. Você não sabe que é hoje que essas ataduras vão ser todas soltas do seu corpo? Que voz é essa? É de Satanás, que quer que você senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Vai 10 vezes no banheiro. Para quê? Para roubar o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida hoje. Para que nunca mais a agenda de Satanás pegue você na distração. E eu sei que as pessoas não são mal intencionadas, às vezes são distraídas. E Davi, distraído, gerou morte para os seus discípulos, quando mandou trazer a arca de volta, fora do princípio da palavra. Um homem de Deus. Pessoas podem ser de Deus e produzirem morte na sua vida, sem querer. Por isso temos que ter atenção, e é por isso que Jesus diz: vigiem e orem. Porque tem até aqueles que oram, mas não discernem, não vigiam em nada. E precisamos estar atentos com o que estamos consumindo de cultura. E a área que Satanás está mais investindo é na cultura, não é? E precisa sair uma música no mundo para os crentes pegarem aquele ritmo musical e então seguirem a linha do mundo. Agora é pop, agora todo mundo é pop. Agora é isso, agora todo mundo é isso. Como se no céu não tivessem melodias de sobra para a gente ser inspirado. Não é? Deus é criador de todas as coisas, e é Ele quem servimos. Mas aí aceitamos a sugestão, e quando o dardo inflamado é jogado, então tem uma guerra anunciada. E talvez você tenha entrado e saído de cenários na sua vida, e a cabeça ali te pressionando. E num culto desse de terça-feira, eu estava compartilhando sobre o espírito de oração, e eu disse: olha, quantos de nós, ao sair de casa, temos ouvido aquela voz? Você pega o elevador e aquele pensamento vem: vai cair. Aí eu pedi para levantarem a mão, quase todo mundo levantou a mão. Eu disse: quantos de nós temos entrado no carro e ao sairmos ou passarmos por um viaduto, aquele pensamento vem: vai cair. Aí pessoas levantaram as mãos. Você vê que o diabo está jogando dardos inflamados em todo o tempo. Quantos de nós, se ligarmos a televisão, vamos ficar inoperantes na vida porque diz Covid-19? E fica: meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E agora? Meu Deus, o que é isso? Vai se esconder aonde? Máscaras são obrigatórias para esse tempo. Mas se o Senhor não guarda a casa, em vão vigia a sentinela. Vai se esconder aonde nesse mundo? Você entende? Então, ou você decide ter um posicionamento do começo ao fim igual, ou você aceitou a sugestão de Satanás. Porque quando as coisas começam a piorar, o crente começa a dizer: olha, não é bem assim. Não é bem assim para o inferno. Porque Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras eu sou sarado. Porque o salmista disse: não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Porque Moisés no Pentateuco inspirado nos instruiu: no meu povo, no meio do povo de Deus, ninguém dirá que há um doente. Então não basta só a gente crer para a gente, tem que declarar: não vai ter nenhum doente ao meu redor, à minha volta. Ninguém vai pegar nada do meu lado. Quem chegar doente perto de mim por causa da vida de Deus vai sair curado. Agora, circunstâncias e a cultura da terra e as informações, debaixo da agenda política, da agenda de Satanás, abalam os crentes. Aí você deixa Satanás sentar numa cadeira que não é dele, e você está acima dele.
Agora veja, quais são as áreas? Tem áreas em que Satanás vai atacar. E eu quero te abrir isso. Eu não sou um pastor que tenho por hábito ficar mostrando o modo de operação do diabo. Mas tem horas, e inspirado por Deus, hoje tenho total convicção disso, que a gente precisa sentar em uma reunião de família, como essa de hoje à noite, para dizer: olha, como a gente diz para o nosso filho, não anda por essa rua, não faz desse jeito, porque ali acontece isso, porque aquela amizade não é boa, porque a gente sabe, e a Bíblia nos revela como é que o maligno vem, é sempre igual. E se você olhar comigo, tem cenários na Bíblia em que a gente vê que ataques aconteceram, e são assim até hoje. Veja comigo Neemias, no capítulo 2, no versículo 17. Livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17 e 18. A Bíblia diz: então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Do que se trata esse texto? De um homem que recebeu favor do rei. Ele era um copeiro, estava no palácio servindo água, servindo almoço e janta, mas ouviu falar sobre o seu povo sofrendo. Ficou assim, com compaixão, e disse para o irmão dele que foi visitá-lo: eu preciso fazer algo. Eu preguei há 2 semanas atrás sobre o tempo da visitação. Essa foi a visitação de Neemias. Ele reconheceu, a visitação para ele chegou pelo irmão que contou a história do seu povo. Ele reconheceu a visitação, ele achou o propósito. Ele disse: esse é o meu destino, essa é a minha missão, essa visitação chegou e eu tenho que fazer algo. Alguém pode pensar: ei, mas Satanás está fazendo muita coisa, é melhor a gente ficar quieto, não fazer nada, não falar nada, não mover nada, porque eu só sou um, não tenho muito o que fazer. Mas Neemias disse: ah não, eu tenho algo para fazer, e eu vou falar com o rei. Ele não foi na corrupção, ele não fugiu, ele foi falar com o seu líder. E quando ele chega para o líder fala: eu te libero do trabalho, pode ir perseguir o seu destino. Ele era pago para trabalhar para o rei, mas agora o rei, pagando ele, libera ele para o destino dele. Você já imaginou ser bancado para você perseguir o seu destino? Ei, Deus é bom e paga bem. Acredite. Pessoas que encontram um destino, encontram um salário. E é bom. E cada vez melhor. Agora, o que acontece? Ele então decide entrar em um novo território. E quando é que Satanás decide mostrar as suas garras? Quando você está pronto a entrar no seu território. Quando você está decidido a perseguir o seu destino, a tomar posse do seu propósito, então os dardos inflamados do maligno começam a serem lançados como sugestões para que você não vá. Agora, ainda aqui em Neemias, eu quero que você vá comigo para capítulo 4, no versículo 1. Neemias, capítulo 4, versículo 1. O nosso posicionamento tem que ser o mesmo do começo ao fim. Não vamos mudar o posicionamento por causa de situações que mudaram nessa terra. As coisas da terra são fatos, mas a palavra é uma verdade absoluta. E é nela que nós cremos. Esses dias alguém me disse, eu estava na rua, encontrei alguém: pastor, posso dar a mão? Eu digo: pode, claro que pode. Esse negócio de pegar não sei o que. Eu falei: de mim você só pega a riqueza. Só isso. A Bíblia diz em Neemias capítulo 4, versículo 1: que tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro,
Sabe de uma coisa, irmãos? O diabo ouve tudo o que você fala. E não precisa ficar com medo de dizer assim: sabe aquela coisa? Não vou falar para o diabo não ouvir. Pois eu vou falar, eu sou curado, eu sou rico, eu sou abençoado. E vou gritar se for preciso para Satanás ouvir. Porque eu não tenho medo do diabo. E tem gente, olha, não fala que o problema começa quando Satanás ouve. Quando acontecer, eu conto. Ritual, hein? Olha o feitiço. Aqui, a Bíblia diz que quando o diabo, Sambalat ouviu, diz que ardeu em ira. Pensa como Satanás está, vendo que você está pronto para uma nova fase. Vendo que a igreja está pronta para salvar vidas como nunca salvou até agora. Vendo que o arrebatamento está próximo. Gente, imagina que coisa gloriosa a gente vir para o culto e não voltar porque a gente subiu. Isso é incrível. Quem espera por esse dia? Satanás sabe que isso está próximo. Ele está ardendo em ira. E quem tem ira, quem arde em ira tem o que para dar? Doença. Não é? Agora a Bíblia diz: e se indignou muito, escarneceu dos judeus, então falou na presença dos seus filhos, dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Nesses 3 versículos a gente consegue ver 5 modos que o diabo usa até os dias de hoje para nos atacar quando estamos um passo do nosso território. Eu quero te dizer hoje à noite que você está a um passo do seu novo território. Eu quero dizer hoje à noite que você está a um passo do seu destino, a um passo de ver o seu propósito, a um passo da sua resposta, a um passo da sua recompensa. É por isso que Satanás está ardendo em ira. E você tem que ficar forte, porque o que virá depois é pior. Mas nós estamos melhores. Agora, em 3 versículos. Quantos versículos, irmãos? Eu vejo 5 coisas, 5 áreas em que Satanás sempre usa para atacar. No versículo 2, a primeira frase que o diabo, eu vou parafrasear porque Sambalat e Tobias representam Satanás nessa história. E Neemias decidiu perseguir o destino. Então o diabo decidiu se levantar contra ele. E a primeira coisa que a gente vê no versículo 2 é o próprio diabo falar assim: olha, que fazem estes fracos judeus? Como é que o diabo chamou Neemias e a sua liderança, a sua equipe, de fracos judeus? Quantas vezes você se levantou para iniciar a sua jornada ou para entrar em algo que Deus deu para você e você ouviu: você é fraco, você não. Esse é o primeiro modo de operação de Satanás, e eu chamo isso de um ataque pessoal, porque ele não é discreto e nem tampouco educado. Ele é descarado e ele faz isso publicamente. Ele usa estruturas, ele usa situações, ele usa inclusive pessoas. Por isso que você tem que escolher bem as pessoas que você vai andar, até dentro de uma igreja. Porque Satanás oprime pessoas na carne, nas emoções, para te lembrarem o seu passado e para dizerem para você: você vai entrar no seu propósito, você é um fraco. Isso é um ataque pessoal e nós não devemos aceitar. Agora, quantas vezes você parou porque essa voz foi um freio no seu carro, acelerado a mais de 100 por hora? E você sabe que se você vem de aceleração, o que era para nós o ano de 2019? Freios, para quem está acelerado, geram capotamentos. Eu vejo gente capotada nesses dias. Eu não estou vendo pela fé não, eu vi já. Eu vejo pessoas que vieram acelerando e de repente pisaram no freio. Fez o quê? Morreu, capotou. Estão na UTI espiritual. Porque as circunstâncias, a estrada está livre. É só continuar, seguir. Agora, em velocidade para uma glória maior. É isso. Agora pessoas, não, você é fraco, você vai morrer agora.
Ah, não morreu até hoje, agora morre. Não, você é fraco, você não vai construir nada. Não, com você nunca vai acontecer. É o primeiro ataque. Quantas vezes nós ouvimos isso? Sem ninguém nos falar, mas a gente pensa, eu vou elaborar esse projeto aqui, isso vai me render bom dinheiro. Aí a primeira coisa que você tem que lidar é com aquele dado inflamado que chega para te atacar. Não vai acontecer. Aí você pensa, tem tudo para dar certo. Ah, mas quer saber, eu não sou a pessoa certa para fazer isso. Aí ninguém te acusa, ninguém fala nada, mas você aceita Satanás te acusar. É o ataque pessoal. É o Sambalate que está ali atrás, ardendo em ira porque ouviu o projeto que você vai começar a desenvolver. E ele está sempre à espreita. E tem pessoas que já param aí, mas tem outros que não, ainda bebem um copo de água. Isso deve ser coisa da minha cabeça. Vamos lá. E no versículo 2 ainda, a Bíblia diz assim, olha, que Sambalate disse, permitir-se-lhes-á isso. O que é isso aqui? O segundo modo de operação do diabo, questiona as nossas intenções. Com qual intenção fulano quer pregar isso? Quem ele pensa que é para falar desse jeito? Fizeram isso com Jesus. Ei, esse não é Jesus, filho de José, que nasceu de Maria, que mora ali no quintal, em Cafarnaum, não é ele? Quem ele pensa que é para pregar aqui contra as leis de Moisés? O que estavam fazendo? O diabo estava usando pessoas para questionar a intenção do Filho de Deus nessa terra. Primeiro disseram, não, você, o que pode vir da sua cidade de bom, daquele lugar desprezível? Satanás usa o mesmo ponto sempre. Atacou Jesus pessoalmente, depois gerou dúvida nas pessoas, questionando as intenções. O que ele quer? Ele é uma seita, ele é um profeta. Ele quer conduzir as pessoas para um lugar, para a própria fama deles. O que essa igreja quer? O que esse povo quer? O que esses crentes querem fazer? É só você ouvir o que as pessoas falam da gente aí fora. Nos chamam de preconceituosos, não é? Nos chamam de moralistas, mas não ouvem nenhuma palavra do que a gente fala. E dizem, o que eles querem? Isso é um ataque da agenda de Satanás. E nós amamos as pessoas, mas não vamos nos dobrar aos conselhos de Sambalates e Tobias que estão aí fora, não. Podem ser governos, seja quem for, eu primeiro sou submisso à palavra de Deus. Eles querem culto para ganhar dinheiro. O que é isso? Questionar a atenção, a intenção. E tem crente que patrocina isso. É mesmo. Esses pastores que querem fazer culto na pandemia. Irmãos, deixa eu dizer, tem uma pandemia acontecendo desde o Egito, desde o Éden. Para nós, essa situação aqui não é diferente do cenário de guerra que nós vivemos no dia a dia. Nós sabemos que levantamos, o Espírito Santo está dentro, a unção nos equipando, mas ali fora tem alguém que nos odeia querendo nos matar. A única diferença talvez é que as máscaras são invisíveis e são na verdade os balões de oxigênio que nos fazem respirar a palavra. Nos momentos de pressão, quando a gente acha que vai faltar o ar. Mas aí o salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós contudo confiamos no Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Você entende? Aí questiona a intenção, o que eles querem? Eles querem fazer culto para ganhar dinheiro. Eles são boçais. Eles não sabem nada sobre nós. Inspirados pelo diabo, dignos de compaixão e de oração de uma igreja como a nossa, que está de portas abertas para acolher as multidões que precisam aceitar Jesus e não aceitar a agenda do diabo. Agora, no mesmo versículo, a banda pode se preparar aqui, eu creio que eu já vou indo para o fim, mas eu quero que vocês me ajudem a preparar. No mesmo versículo 2, olha o que Sambalate fala: sacrificarão, diga aí comigo, diga, sacrificarão. Diga mais uma vez. Primeiro ele faz um ataque pessoal, depois ele questiona as intenções, e depois questiona a comunhão com Deus. Porque o mais alto nível de comunhão com Deus na antiga aliança era o sacrifício. E quantas vezes
Você está pronto para ser fiel a Deus no seu corpo, renovando a sua mente, como o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12, ou até mesmo nos seus dízimos e ofertas? E o diabo diz: vai levar o dízimo, vai passar fome, vai encher o bolso do dinheiro, do pastor de dinheiro, e você vai pagar como a conta esse mês? É o Sanbalat dizendo: vai reconstruir o bonitão e ainda vai dar dízimo. Está me tirando, né, ô Neemias? O que você é? O revolucionário da última hora? A última Coca-Cola do deserto? A última bolacha do pacote? Olha o diabo no pé do muro. Veja se Sanbalat tocou em Neemias. Não toca, porque o diabo não está autorizado a tocar em você, a não ser que você deixe. Agora o que ele faz? Ele fica lá embaixo no pé do muro, no muro do seu projeto, no muro que você está reconstruindo no seu casamento, no muro dos seus negócios, que ele está vendo você construir tijolo por tijolo, lançando dardos, sugestões, para ver qual delas pega em você. Mas eu e você estamos escondidos na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. É lá que estamos. Mas você deve ter responsabilidade em não parar, em avançar. E aqui ele diz assim: vai sacrificar. E aí pessoas começam a se questionar na comunhão, porque se você é crente e pratica a palavra, que nos dias de hoje tem que falar como os católicos falam, né? Sou católico praticante. Porque tem católicos que nunca foram à igreja, e agora isso vem para a igreja evangélica: sou crente praticante. Porque tem crentes que vêm, mas não praticam. Inclusive aqueles que vão posar nas revistas pornográficas, que dizem que vão à igreja, mas andam numa vida absurda, que não tem nada a ver com os valores da palavra. Mas eu sou crente. Não, você não é, não. Você não é. Porque tem diferença entre o santo e o profano, entre o joio e o trigo. E a Bíblia diz que o joio foi plantado à noite, e vai estar lá. Mas a gente andando nesse alinhamento vai deixar bem nítido o que é e o que não é. Quem está aqui, diga aleluia. E aí a Bíblia nos mostra que esse diabo do inferno começa a questionar, porque uma vez que a pessoa deixa de trazer o dízimo ou de sacrificar, porque a gente está em Cristo, você sabe, né? Não vai levar dízimo para a igreja, não. Que besteira, quando passar isso você faz. Não é sobre a economia da igreja, mas é sobre a abundância de Jesus na sua vida. E aí você deixa de praticar a palavra, aí logo depois vem o diabo acusando você. Você não fez, nem peça nada, você nem está dando dízimo. E o diabo começa, aí as pessoas começam a esfriar na fé. Aí elas deixam de ir para a igreja. Não é porque o pastor sabe que aqui, por exemplo, tem o nome no envelope, só se você quiser, porque o nosso estatuto diz que tem que ser assim. Mas você não é obrigado a colocar. Então eu não sei, e nem faço conta disso, porque na vida você conhece quem é fiel e quem não é. Você não precisa de um relatório. A nossa vida é um testemunho diante de Deus e diante dos homens. E ainda que a nossa boca fale algo, a nossa vida vai revelar tudo. Quem está aqui? Amém? Agora ele fala isso, vai sacrificar, agora vai querer sacrificar. Aí ele continua, vamos ver aqui, eu já estou acabando. No mesmo versículo 2: darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Pensa que você está numa obra, e o diabo, da hora que você acorda, da hora que você dorme, ele está assim: não vai dar, 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 não vai dar. E agora? E ele vai fazer o quê? Vai pegar esse realzinho que você tem e vai achar que vai entrar num propósito maravilhoso. Quem é que vai te dar dinheiro? Ninguém vai te ajudar. Você é um fraco, ninguém gosta de você. Você é um oprimido. Ninguém vai te estender a mão, você está sozinho. Ninguém nem vê sua dor, nem seu sofrimento. Ninguém nem sabe que você está nessa situação. É o que o diabo fala. É isso que ele fala, está aqui revelado. E qual que é esse ataque aqui? Nós falamos sobre ataque pessoal. Nós falamos sobre o ataque das intenções. Nós falamos sobre questionar a comunhão com Deus no sacrifício. Agora, o ataque é da capacidade. Bonitão Neemias, vai levantar do pó um muro. Eu vou chamar o Inmetro para você. E sabe quando você desenha um esboço da sua próxima empresa?
ou da sua próxima ideia, e aí você mesmo começa a questionar a qualidade daquilo. Não, ninguém nem vai querer isso, para que eu vou fazer isso? Aí aborta tudo. É um ataque de Satanás, atacando a sua capacidade. Só que a Bíblia diz que o querer e o realizar vem do Senhor. O realizar é a capacidade de fazer. A sua capacidade vem de Deus. Quem está fazendo você fazer isso é o próprio Deus. Quem está abrindo os seus olhos para esse projeto é o próprio Deus. Quem vai colocar você nisso, nesse nível de capacidade é o próprio Jeová. Aí o diabo vem, ele sabe que vai ser bom. Se você acreditar, ele sabe que vai ser bom. Eu me lembro que quando eu compunha para os nossos CDs, eu tinha um bloqueio, eu tinha uma dificuldade de falar para alguém que eu tinha acabado de fazer uma composição, porque eu não acreditava que aquelas composições fossem boas. Mas elas viraram CDs, e elas foram cantadas em muitos lugares. Mas até eu acreditar, eu tive que vencer o ataque da capacidade. Não foi fácil. Eu precisei renovar a minha mente e acreditar que pessoas celebrariam aquele novo projeto. Mas como eu disse esses dias no grupo do Telegram, para cada Maria tem uma Isabel. Tem alguém que vai vibrar quando você mostrar o seu projeto. O último ataque, nós já vamos ficar de pé. Só um minuto. A Bíblia diz agora no versículo 3: ainda que edifiquem vindo uma raposa. Gente, o diabo é muito irônico, não é? Ainda que edifiquem vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Sabe o que é isso? O ataque na qualidade do que está feito. Depois de tudo feito, ainda você vai ser provado na qualidade daquilo. Eu estava dizendo sobre capacidade, adiantei um pouco a qualidade. Mas você ainda vai ter que lidar com a qualidade. É como se, eu estou olhando para a pastora Érica aqui, ela tem um salão e ela é especialista em loiro. Aí deve ter sempre um enviado de Satanás que vai dizer assim: mas o seu loiro é bom mesmo? Tem ou não tem? Depois de cursos, investimentos, anos, sempre tem uma boca de Satanás para dizer: mas será que isso tem qualidade? Sabe, eu não quero condenar as pessoas, é do homem julgar. E ainda mais quando você paga para algo, é lícito você julgar. O que eu estou dizendo é a respeito da gente. A gente não aceitar voltar por ataques na qualidade daquilo que fazemos por inspiração divina. Eu não estou falando sobre uma ideia humana, eu estou falando sobre uma instrução divina. E sabe, esse dia, essa noite, é uma noite de você dar a resposta que Neemias deu. Qual é a resposta? Está aqui, nem precisa abrir, irmãos, para a gente levantar. Está em Neemias no capítulo 6, no versículo 3. Diz que o diabo, depois de tudo, e Neemias não parou, ele ainda fez uma proposta. Porque o diabo é oportunista. E diz que quando Jesus estava no deserto, o diabo esperou o momento oportuno. Ele está sempre esperando um momento de fraqueza oportuno. E diz aqui em Neemias 6, no versículo 3, olha: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra. Vamos dizer comigo: estou fazendo. Não, todo mundo junto, 1, 2, 3. Uma grande obra. Mais uma vez, diga: 1, 2, 3. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ah não, isso é pequeno, desprezível, ninguém nem vai ver você se levantando nisso. Não, não, isso é uma grande obra. Ah não, o seu casamento não vai... Não, isso é um grande casamento. Não, são só os seus filhos mais do que... Não, esses são grandes filhos. Não é só uma igrejinha, essa é uma grande igreja. Não, é só uma portinha de comércio. Não, esse é um grande negócio. Não, é só um pensamento. Não, essa é uma grande ideia. E Neemias, ouvindo a proposta, não acabei não, meu filho. O grandão na frente do telão. Olha lá. A Bíblia diz: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei. Por que você se permite descer ao nível de Satanás? Neemias na antiga aliança já estava acima. Você então que está sentado em Cristo, para que descer? Para ficar aceitando os ataques? Não.
ele não vai tocar em você, ele vai lançar flechas aqui para você pensar. Não gaste seu tempo pensando no que Satanás está querendo gerar em você. Anule os sofismas. Outro dia a gente fala sobre sofismas, mas a Bíblia diz: de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Ou seja, eu não vou parar a obra, Satanás. Eu não vou descer e parar a obra. Eu estou engajado em perseguir o meu destino. Será que você consegue falar isso para a Covid-19? Eu me lembro de um dia, nesse processo todo, em que nós tínhamos um culto muito, que exigiria muito empenho nosso aqui na igreja. E eu amanheci com um pouco de febre. E nós estávamos só naquele ambiente online. Aliás, eu saí de uma visita na casa de um casal já 11 e pouca da noite. E eu percebi que eu estava um pouco de febre. E eu cheguei em casa, tomei meu banho, fui me deitar e disse para minha esposa: se essa febre não passar até que eu acorde, eu levanto e vou correr na praia até ela passar. Sabe por quê? Eu tenho muito trabalho a fazer para ficar deitado numa cama aceitando uma febre. Só que tem uma cultura, por exemplo, que tem um sintominha e aí dá atestado, né? Aí fica lá curtindo uma febrinha, só uma febrinha. Cuidado. Não aceite a cela ou os presentes de Satanás sobre você. Eles são péssimos. Sabe o que aconteceu? Eu acordei sem febre nenhuma. Nenhuma. Ou seja, aquilo não durou mais do que 3 horas, porque eu dormi aquele dia 3 ou 4 horas. Aquilo era desprezível para mim. Assim como Satanás é desprezível para mim. Você entende? Você vai até onde você se permitir. O diabo não pode conduzir a sua vida, a não ser que você deixe. Porque se você fechar a porta, inclusive das emoções, e não aceitar os dados, agora imagine se eu ficasse naquele dia: ai meu Deus, é Covid. Ai meu Deus, é Covid, agora é Covid, agora eu vou passar para todo mundo, agora não sei o que, agora não sei o que lá, agora... Eu não tenho tempo para ficar doente, eu sou pastor de uma igreja com um monte de gente. Eu tenho que pregar, eu tenho que orar, eu tenho que atender, eu tenho que aconselhar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que administrar. Eu não tenho tempo para ficar doente, nem com Covid, nem com qualquer outro tipo de maldição, irmãos. Até para passear eu tenho que pensar onde eu vou, porque eu não tenho tempo para ficar passeando em tudo quanto é lugar, não. Eu preciso ser objetivo e prático, porque eu estou fazendo uma grande obra. E quem é Satanás para me fazer descer da minha obra? Fique de pé. Diga: guerra espiritual. Eu te dei hoje isso é eu que estou falando. Vocês estão rápidos. Até assustei, pastor Vitor, te dei hoje. Eu te dei ingredientes hoje para você não aceitar mais esses ataques, pessoal, questionando suas intenções. Você entende? Sabe, irmãos, de fato, não nos custa nada lavar as mãos. Isso, veja, numa geração suja, hábitos higiênicos é um escândalo, não é? Que bom lavar a mão. A pastora Fabi trouxe para a gente 2 totens, fora os que a gente já tinha ali de gel disponíveis. Ela trouxe. Eu disse: não coloca nada de negócio desse tempo, né? Por causa disso, de restrições disso, daquilo, não. Porque eu quero esses totens aí, porque é tão bom lavar a mão, para sempre deixar ali no lounge, álcool em gel, para as pessoas higienizarem. Isso é maravilhoso. Até porque tem pessoas, médicos por exemplo, lidam, e eu tenho pessoas aqui que trabalham nessa área de UTI, lidam com vírus na UTI muito piores do que Covid-19, e vem para a igreja o ano inteiro. Cuidado com as agendas. É um vírus? É um fato? Mas nós temos uma verdade absoluta guiando a nossa vida. E não estou falando hoje, não é uma pregação para te deixar livre de vírus, porque isso a gente está livre, nunca teve sobre nós. A gente não parou nenhum culto aqui para ficar ensinando como se livrar de vírus.
Eu estou dizendo sobre as áreas da sua vida que estão sendo altamente atacadas e você está deixando. Entenda, existe uma guerra, mas você tem vantagem. Eu vou dizer isso para você repetir, diga assim: existe uma guerra, mas eu tenho a vantagem. Diga: não vou descer, porque estou fazendo uma grande obra. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço por sua palavra hoje à noite. Eu sei que nesse ambiente hoje nós estamos desbaratando meios de operação, modos de operação de Satanás, e estamos alinhando as nossas emoções à sua palavra. Estamos quebrando muletas de rituais com elementos naturais, Senhor, porque você nos inspira que estamos lidando com forças espirituais e não naturais. Não é contra a carne e sangue, mas contra uma agenda. E nós sabemos que o nosso inimigo, ele quer tomar os montes da cultura, da política, da economia, da educação, das artes. Ele quer tomar esses montes, mas nós somos a sua igreja. Pai, te adoramos por consciência de autoridade, desse triunfo da cruz que nos posicionou em um lugar bem mais alto que Neemias. E ele lá na antiga aliança já estava acima por causa do propósito. E nós, em você, estamos muito acima de qualquer principado, potestade e qualquer nome que se possa referir no presente século e também no vindouro. E para ser o cabeça, nos deu todo o poder e nos enche com a sua plenitude. Estamos cheios da sua glória, cheios da sua autoridade. Em seu nome estamos autorizados para expulsar qualquer tipo de demônio, circunstâncias, pressões. E nenhum mal prevalecerá contra a nossa vida, porque estamos engajados em um grande projeto, inspirados em perseguir o nosso destino, e não vamos descer dessa obra, em nome de Jesus.